Esse é o novo Samsung Galaxy Book 2, um notebook bem minimalista que promete entregar uma boa construção aliado a um ótimo desempenho. Será que esse notebook realmente é bom? E qual será o público-alvo dessa máquina? Vem comigo que eu vou te contar tudo sobre o Galaxy Book 2. Fala pessoal, beleza? Então essa é a caixa do Samsung Galaxy Book 2, uma caixa bem pequenininha e bem minimalista, e ela realmente é bem pequena. Deixa eu pegar a caixa do meu Dell G15 aqui. Essa aqui é a caixa do meu Dell G15, então dá pra ver a diferença de tamanho, né? Tanto de finura quanto de altura aqui, é bem diferente mesmo. Logicamente, né, são dois nichos bem diferentes de notebook. Um é um notebook gamer, bem mais parrudo, e o outro é um notebook assim mais de uso pessoal, focado ali mais na versatilidade e na mobilidade. E agora eu vou deixar para vocês algumas imagens do unboxing do Samsung Galaxy Book 2. E como dá para ver, a caixinha dele é bem simples e bem minimalista. Veio muito pouco ou quase nada protegida, né? Apenas com um saco plástico que não protege quase nada mesmo. E dentro da caixa desse notebook também é tudo bem minimalista. Aqui não tem nada demais. Vem apenas com esse pequeno manual, esse cabo de carregador, que as duas pontas são USB tipo C, e essa cabeça de carregamento de 45 watts. E por fim, o nosso Galaxy Book 2 dentro desse saquinho aqui de um tipo de tecido. Então, a caixa é simples, mas é bem apresentado. E nós escolhemos aqui para o canal a versão com o i5 de 12ª geração, mais especificamente o i5 1235U, que é um processador bem atual, um processador bem potente, com 256 GB de armazenamento, com SSD NVMe e 8 GB de RAM, DDR4 rodando a 3.200 MHz. E na minha humilde opinião, esse modelo específico aqui é o melhor modelo custo-benefício, porque ele vai atender a maioria do público que procura esse nicho de notebook, né? Então ali com o seu Core i5 de 12ª geração, você tem um ótimo processamento, 8 GB de RAM, assim, não é muito, mas é o suficiente, e 256 GB de armazenamento também é muito bacana. E nós pagamos R$ 3.400 nessa máquina. Eu sei que o valor é um pouco salgado para um notebook desse porte, mas está perto do lançamento, né? Então normalmente os notebooks próximo ao lançamento são um pouco mais caros, mas depois tende a baixar e estabilizar o preço. E aí pode ficar um pouco mais interessante de comprar. Então bora dar uma olhada no design e na construção desse notebook. O Galaxy Book 2 tem um design e uma construção muito minimalista, bem próximo à construção do Samsung Galaxy Book 2 Pro. Então, seu irmão mais velho e mais potente, né? Então ele herda essas linhas e esse estilo de construção, que é bem premium, mas aqui provavelmente você tem um corpo em plástico e lá você tem um corpo em alumínio. Mas no design é basicamente a mesma coisa, tirando o mecanismo de abertura da tela, que aqui é um pouco diferente, mas basicamente é um notebook muito parecido. E a sua principal característica é ser bem compacto e bem minimalista. Então, como dá para ver, é um notebook bem fininho mesmo, muito bonito e bem minimalista. Então, bem interessante mesmo. A sua construção é inteiramente em plástico. Na verdade, isso gerou uma grande discussão na comunidade, né? Porque tem pessoas que acham que essa tampa aqui pode ser em alumínio. Eu não posso afirmar com 100% de certeza, mas eu creio que seja em plástico, por dois motivos. O primeiro motivo é que eu entrei em contato com a Samsung e eles não souberam me responder isso. E se fosse realmente de metal, com certeza isso aqui seria um grande marketing para a Samsung. E o segundo motivo é que essa tampa é um tanto quanto maleável. Assim, não é tão maleável quanto os notebooks de plástico de péssima qualidade, mas ainda acaba sendo um pouco maleável. E essa é uma das características do plástico, né? O alumínio normalmente é bem mais rígido, então creio que seja de plástico, tanto a tampa quanto o resto da construção. Mas é um plástico de ótima qualidade. Então pode ficar tranquilo, que aqui não tem nada que seja ruim. Mas voltando aqui para a construção, né? Como eu te falei, mesmo sendo todo em plástico, ele tem uma ótima qualidade de construção e principalmente de acabamento. A tampa da tela tem um design muito minimalista e com acabamento impecável. Então é realmente muito bonito, muito premium. Esse é um notebook extremamente apresentável. Então essa é a característica bem legal dessa linha Galaxy Book 2. E já na parte de dentro da tela temos bordas bem finas que proporcionam uma experiência de imersão no consumo de conteúdo. Então é bem legal mesmo
As bordinhas são bem finas e dão, além da estética, né, além de deixar uma estética mais bonita, também deixa o consumo de conteúdo mais prazeroso, bem diferente daqueles notebooks que tem uma borda bem grossa. E na parte do teclado também fica evidente a qualidade de construção desse notebook. É tudo bem rígido, tudo bem construído, então passa essa sensação de robustez, essa sensação de segurança e também de um bom acabamento, né? Então, sensacional. E um dos pontos mais bacanas desse notebook é o seu touchpad. Ele é muito grande, muito responsível e ótimo de usar. Então, muito bacana a Samsung ter colocado isso nesses notebooks desse nível, porque nem sempre você está ali com o seu mouse, né? Então, muito bacana. E para completar, na parte inferior desse notebook, temos ali um plástico de mais baixa qualidade, né? Mas ainda assim muito robusto, não tem um acabamento muito bonito, até porque é a parte de baixo do notebook, né? E uma coisa muito interessante aqui, essas duas portinhas aí, tanto a portinha de upgrade de memória RAM, quanto a portinha de upgrade de SSD. Uma coisa muito bacana que a Samsung mantém até hoje. Mas calma, que já já a gente fala sobre a possibilidade de upgrade desse computador. Bora dar uma olhadinha na tela dessa máquina. E aqui a Samsung acertou demais na escolha da tela, porque ela colocou um painel IPS, que além das cores vibrantes e bonitas, também apresenta um ótimo ângulo de visão. Aqui você não tem aqueles problemas da tela TN de distorção de cor, então quando você abaixa ou sobe a tela, numa tela TN é simplesmente impossível você ver a imagem com qualidade. Já na tela IPS você consegue. Então, a tela do Samsung Galaxy Book 2 é ideal para você que quer consumir conteúdos na Netflix, YouTube, consumir vídeo e fotos no geral, né? Então, muito bacana mesmo e com certeza é uma das melhores nessa faixa de preço. Ah, e outra coisa, essa tela aqui abre 180 graus, tá vendo? Ó, vou deixar aqui aberto. Esse notebook abre 180 graus. Eu não tenho noção para que isso serve, qual a utilidade de você abrir um notebook dessa forma, mas ele faz, então eu tenho que falar. E agora bora falar sobre o som desse notebook. Ele já conta com a tecnologia Dolby Atmos e o som dele ali ficou até melhor do que o som do Dell G15, que é um notebook ali de 5 a 6 mil reais. Então, bem bacana. O único defeito é que a saída de som dele fica aqui na parte inferior, né? Então, como dá para ver, fica uma aqui desse lado e a outra fica do lado de cá. Então, como fica na parte de baixo, fica mais fácil de obstruir. Então, se você coloca, às vezes, numa superfície que não é muito plana, né? Às vezes em cima de uma coberta ou qualquer tipo de coisa que possa obstruir, você simplesmente não vai conseguir escutar nada. Então, esse é o ponto negativo do som desse notebook. E já sobre a webcam desse notebook, que também não é nada demais, vou colocar aqui para gravar para vocês, vou colocar na edição. Então, como dá para ver aí, é um webcam bem normal, não tem nada demais aqui. Tem uma qualidade um pouco superior a outras webcams aí desse mesmo nicho, mas uma webcamzinha HD, então com a qualidade bacana, dá para fazer sua chamada de vídeo aí. Então, bem interessante, enquanto tá ligada tem essa luzinha aqui em cima. Então, bem bacana. Assim, não é nada demais, como eu falei, mas vai cumprir o seu papel aí na hora de ter a sua reunião no Google Meet ou fazer alguma chamada de vídeo, beleza? Então, bora voltar. E agora, bora dar uma olhada nas configurações desse notebook. Lá no começo do vídeo eu falei para vocês que a gente escolheu ele com a versão com i5 de 12ª geração, 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. Então, bora falar um pouco mais sobre esse processador em específico. Ele é o i5 1235U, ou seja, ele é um processador de baixo consumo energético, né? Por isso que termina com U. É um processador relativamente potente, ele possui 10 núcleos e 12 threads, e esses 10 núcleos são divididos da seguinte forma: 2 núcleos são de alto desempenho e 8 núcleos são de eficiência. Então é um processador bem atual, com arquitetura nova, com esses núcleos de alto desempenho e com núcleos de eficiência, que isso se converte em mais duração de bateria e maior eficiência energética. E o Samsung Galaxy Book 2 também tem versões com i3 de 12ª geração e com i7 de 12ª geração. Então, a depender do seu uso, você pode pegar ele com o i3 ou com o i7, beleza? Então, bem tranquilo também. Logicamente, vai aumentar o preço um pouquinho. E uma coisa bem bacana ali dos processadores da Intel de 12ª geração é o seu baixo consumo energético. E no caso desse 5, ele consome ali mais ou menos 15 watts em uso normal, então bem pouquinho, e 55 watts em uso em boost, né?
Então é um processador bem otimizado e que consome muito pouca energia. Como eu falei, esse é um dos motivos para a bateria durar tanto, e já já a gente fala sobre a bateria desse notebook. E já na parte gráfica, o nosso Galaxy Book 2 infelizmente não tem uma placa de vídeo dedicada, portanto ele tem que usar a placa de vídeo integrada ao processador, que no caso é uma Intel Iris Xe. Essa aqui, no específico, tem 80 unidades de execução. Eu não me lembro se a com i7 tem mais e a com i3 tem menos, mas essa aqui tem 80 unidades. Isso assim, dá para fazer as atividades corriqueiras do dia a dia, dá para rodar alguma tarefinha mais pesada e dá até para jogar aquele joguinho ali na qualidade baixa, beleza? E como eu disse para vocês, esse modelo específico aqui veio com 8 GB de RAM. Eu acho que todos da série Galaxy Book 2 vêm com 8 GB. Se eu tiver errado, alguém me corrige aí. Mas esse aqui veio com 8 GB dividido em 2 pentes, cada pente de 4 GB, rodando a 3.200 MHz. Então, se você quiser fazer aquele upgrade, infelizmente você vai ter que retirar um pente e colocar outro, ou retirar os 2 pentes e colocar outros pentes. Assim, a Samsung poderia ter enviado esse notebook com um pente de 8, porque aí ficaria mais fácil o upgrade, né? Mas infelizmente ela mandou assim. E no armazenamento nós pegamos a versão com 256 GB. Assim, na minha concepção não é o suficiente, mas é um ótimo custo-benefício. Esse notebook também tem a versão com 512 GB, mas o preço aumenta ali na faixa de 300 a 400 reais. E na minha concepção não vale a pena, porque com esse valor você vai lá no AliExpress, pega o SSD SATA de mais de 1 TB, às vezes 1 ou 2 TB por esse valor, e você consegue colocar aqui. E aí você vai ter o SSD SATA de 1 ou 2 TB mais o de 256. Então, na minha concepção, vale muito a pena você fazer isso. E agora, bora falar de conectividade. Uma das características mais bacanas desse notebook aqui é justamente a quantidade e a qualidade da conectividade. Ele é com certeza um dos notebooks mais completos dessa categoria, no que tange a conectividade. Então, bora dar uma olhadinha nas portas desse notebook. Aqui do lado esquerdo temos uma porta USB 3.2, ao lado temos uma porta HDMI, aqui do lado também uma porta LAN, né, RJ45 para conexão cabeada de internet, e ao lado 2 portas USB-C. E o interessante é que essas 2 portas USB-C podem ser usadas para carregamento, então isso é muito bacana. E essas 2 portas USB-C também podem ser utilizadas para vídeo. Então se você conectar, por exemplo, esse cabo aqui, que é o USB-C em uma ponta, não sei se vai dar para vocês verem aí, mas ele é USB-C numa ponta e DisplayPort na outra. Então eu conecto aqui no notebook e essa ponta DisplayPort eu conecto lá no nosso monitor. Então ele funciona nas 2 portas tranquilamente. O que você pode fazer também é conectar um hub, calma aí que eu vou pegar. Mas você pode basicamente conectar um hub como esse da Ugreen, não sei se vai focar para vocês. É um hub bem completo, que numa ponta é USB-C. E aqui tem várias portas, tem USB 3.2, tem porta para cartão, tem porta VGA, tem porta HDMI. Eu testei todas essas conexões aqui nas 2 portas USB tipo C e funcionou muito bem. Então dá para ver que em conectividade esse notebook é muito bom mesmo. Ainda do lado esquerdo temos uma luzinha indicadora, que vermelho significa carregando, verde significa carregada e azul significa ligado. Então, apenas uma luzinha indicadora e bora dar uma olhada no lado direito desse notebook. Aqui no lado direito temos uma trava de segurança, então aqui você pode comprar a travinha e adicionar ali. Ao lado temos uma porta USB 2.0 e ao lado temos uma entrada P2 para fone de ouvido ou microfone. Por fim, temos uma porta para cartão de memória. E isso é muito bacana nos dias de hoje, porque às vezes você precisa ali colocar o cartão da sua câmera, colocar o cartão ali do seu celular e ter que usar um adaptador é muito ruim. Então é muito legal ter isso nativo no seu notebook. E ainda falando sobre conectividade, o Samsung Galaxy Book 2 tem todo um ecossistema de aplicativos que vai otimizar bastante a sua integração, tanto do seu smartphone quanto do seu notebook. Então é muito bacana. Caso você tenha um celular da Samsung, vai ser melhor ainda, né? Então você vai conseguir integrar todos os seus equipamentos ali, num uso em conjunto, vai ser bem bacana mesmo. Infelizmente, esse notebook aparentemente não tem Wi-Fi 6, mas eu acho que não é algo que deixa esse notebook menos atrativo. Então, eu acho que ficou muito claro que quando se trata de conectividade, o Samsung Galaxy Book 2 é muito superior a todos os seus concorrentes. E agora, bora falar um pouquinho sobre a bateria desse notebook. A bateria do Galaxy Book 2 tem 43 Wh, que não é uma bateria muito grande, mas ela é muito otimizada junto ao seu processador.
Aqui nos nossos testes, com o brilho a 50% e uso normal, sem ativar economia de bateria nem nada, apresentou uma taxa de descarregamento de 21% a cada hora. E esses testes foram feitos em exibição de vídeo no YouTube em Full HD com brilho em 50%. Então ele ficou o tempo inteiro ali exibindo o vídeo. Não foi aquele teste assim, executando uma tarefinha ou outra, foi execução de vídeo sem parar durante 1 hora, beleza? Então uma ótima taxa de descarregamento que dá uma perspectiva aí de mais ou menos 5 horas de uso intenso desse notebook. E quando eu digo intenso, é de vídeo e tudo mais, sem jogar, beleza? Caso você ative o modo economia de bateria, com certeza você vai conseguir ter um pouquinho a mais de autonomia, mas vai reduzir a sua capacidade de processamento. Tranquilo? E se você é aquele usuário que vai só utilizar uma planilhinha, vai dar uma pesquisada ali, vai estudar, provavelmente você vai conseguir mais de 6 horas de uso tranquilamente nesse notebook. Então, a bateria do Samsung Galaxy Book 2 é excepcional, é um ponto muito positivo e que provavelmente vai deixar você aí com um dia fora da tomada. Então você vai conseguir sair da sua casa para trabalhar, às vezes você vai fazer algumas coisas ali e vai poder carregar ele só quando você chegar em casa. Porque eu que já tive notebook gamer, notebook que consome muita bateria, eu sei que é terrível ter que carregar ele a cada 1 ou no máximo 2 horas e você fica simplesmente preso na tomada. Com esse notebook aqui você não vai ter esse problema. E agora eu vou te dar uma dica bem bacana para preservar a bateria do seu Galaxy Book 2. E essa dica é justamente ativar a proteção de bateria, ou o modo proteger bateria da Samsung. Esse modo basicamente vai limitar o carregamento da sua bateria em 85%, então ele não vai deixar a sua bateria se estressar demais com o carregamento total e consequentemente vai aumentar a vida útil aí da sua bateria. E para ativar é muito fácil, basta você entrar no Samsung Settings, clicar em bateria e clicar no modo proteger bateria. Então, se você comprou esse notebook, vai lá e ativa esse modo, que no futuro você vai me agradecer bastante por isso. E agora, bora falar sobre o teclado desse notebook. O Galaxy Book 2 não tem um teclado assim muito inovador ou com algo que seja muito diferente do normal, mas é um teclado de muita qualidade. Infelizmente ele não é retroiluminado, mas tem aquele tecladinho numérico ali no canto direito, que ajuda bastante ali, principalmente para quem mexe com planilhas. Ali no canto direito do teclado, na parte superior, tem um botãozinho ali bem peculiar que também gerou uma discussão ali na comunidade. No caso, eu estou falando do botão Power, né? Ele não tem nenhuma indicação em cima dele, o que gerou a discussão que ele seria um botão com impressão digital. Mas depois de uma breve pesquisa e de alguns testes, eu pude constatar que esse notebook, ao menos essa versão específica, não tem o leitor de impressões digitais. Então, eu creio que nenhuma versão que veio para o Brasil tenha esse leitor, talvez versões vendidas aí em outros países tenham a impressão digital. No manual existe 2 modelos, né? O modelo A e o modelo B, vou ver se eu deixo aí na tela para vocês, e aparentemente há um modelo que tem sim impressão digital. Mas esses que vieram para o Brasil não tem, talvez o Punch 7 tenha, mas eu não tenho aqui para testar, beleza? Então esse botão aqui é apenas para ligar o notebook. E sobre esse teclado, no geral é um ótimo teclado com teclas macias, bem precisas, bem rasas também, então muito bom para a sua categoria. E agora bora falar sobre o desempenho desse notebook. Esse notebook ele não tem foco no desempenho, então se você é um usuário que precisa de um notebook parrudo para executar jogos, atividades pesadas, corre desse notebook. Ele definitivamente não é o notebook para você, você provavelmente vai precisar de um notebook gamer, que vai ter características de processamento, de robustez bem maiores do que esse notebook aqui, mas também vai perder a portabilidade, vai perder a duração de bateria. Então, como eu te falei, se você é o usuário que precisa de desempenho, talvez esse não seja o notebook para você. Esse notebook é para aquele público que vai utilizar ali de forma mais normal, né? Com atividades do dia a dia, planilha, pesquisa, vídeos, consumir um conteúdo, às vezes dá aquela jogadinha. Então ele é mais focado para esse público. Mas ainda assim, caso você queira dar aquela jogadinha, que eu sei que ninguém é de ferro e todo mundo gosta de dar uma jogadinha de vez em quando, você também vai conseguir executar. E nós testamos aqui 3 jogos. E o primeiro game testado foi o Fortnite. Aqui, com o modo desempenho ativado no Fortnite, conseguimos uma média bem interessante. Assim, fica razoavelmente jogável, os gráficos não ficam muito bonitos, mas dá sim para você dar uma jogadinha ali bem tranquila. Testamos também o GTA V, aqui você vai conseguir jogar normalmente também, claro que os gráficos vai ficar um pouco reduzido e tudo mais, mas dá para você jogar tranquilamente.
beleza? E por fim, testamos o CSGO, que também dá para você brincar tranquilamente aqui. Logicamente, você não vai conseguir uma taxa de quadros muito alta, mas dá para brincar, dá para jogar tranquilamente, dá para aproveitar bastante o seu game. Então deu para ver que ele executa tranquilamente as atividades, mas o foco realmente não é em alto desempenho. Se você precisa de alto desempenho, corra para os notebooks gamer. E caso você queira executar atividades mais pesadas, né, como programas de engenharia, programas de renderização, edição e até mesmo jogos, eu aconselho que você faça upgrade de RAM, porque 8 GB pode ser o suficiente para a maioria das atividades do dia a dia, mas para essas atividades mais pesadas, no mínimo ali 16, beleza? Então, agora bora falar sobre upgrades nessa máquina. Uma das grandes vantagens do Samsung Galaxy Book 2 é justamente na possibilidade de fazer upgrades. Aqui você não tem memórias soldadas na placa, você também não tem a falta de slots para upgrade, então é um notebook bem bacana no que tange a upgrades. E a Samsung acerta demais em facilitar o upgrade, criando portas de acesso rápido, tanto à memória RAM quanto ao SSD. Então isso é muito bacana e eu espero que a Samsung continue com isso por muito tempo. E como dá para ver, no acesso de upgrade de RAM não temos nenhum parafuso, basta você colocar a ferramenta de plástico, né, e forçar para cima, que essa tampinha vai levantar. Depois basta remover essa proteção metálica, né, também empurrando ela para cima da mesma forma, e aí você vai ter acesso aos 2 slots de memória RAM. Então, caso você queira fazer o upgrade de RAM, basta você comprar memórias DDR4 rodando a 3200 MHz, beleza? Eu vou deixar os links aqui na descrição com memórias compatíveis. E lembrando que esse notebook só aceita até 32 GB de RAM. Então o máximo que você vai conseguir colocar são 2 pentes de 16. Já no acesso ao compartimento de upgrade do SSD, a abertura é bem fácil, igual a abertura do compartimento de memória RAM, basta empurrar para cima que ele vai soltar essa tampinha e depois basta remover esses parafusos e inserir o seu SSD SATA de 2,5 polegadas. A Samsung lá no seu site fala que o tamanho máximo para esse upgrade, né, para esse SSD SATA é de 1 TB. Então, no que tange ao upgrade, o Samsung Galaxy Book 2 é simplesmente imbatível. Primeiro, porque é fácil de realizar tanto upgrade de RAM ou upgrade de SSD, né? Basta você remover essa tampinha de plástico, se ao menos precisar de uma chave, né? Então, bem fácil. E segundo, porque você pode acrescentar um SSD SATA sem ter que remover o SSD NVMe. Então você pode ter 2 unidades de armazenamento. Muito bacana. Então, parabéns para a Samsung, né, por manter essa iniciativa e eu espero que as outras marcas também sigam esse mesmo caminho. E o que eu estou vendo no mercado é cada vez mais as marcas estarem soldando as peças aí nos notebooks e ficando cada vez mais difícil fazer o upgrade, né? Então, mais uma vez, parabéns, Samsung. Mas e aí? Agora eu quero saber o que você achou do Samsung Galaxy Book 2. Você acha que a Samsung acertou nesse notebook ou tem algum ponto aqui que não te agradou muito? Deixa aí nos comentários que depois a gente troca aquela ideia. E na minha percepção, a Samsung acertou demais nesse notebook. Claro que o preço tem que melhorar ainda, né? Porque R$ 3.300, R$ 3.400 é muito dinheiro para um notebook desse e fica ali muito perto dos notebooks gamers de entrada, né, na faixa de R$ 4.500, R$ 4.600, mas no geral a Samsung conseguiu acertar diretamente no público-alvo desse notebook. Mas afinal, quem é o público-alvo do Samsung Galaxy Book 2? Basicamente, esse notebook é destinado àqueles usuários que precisam de um notebook compacto, minimalista, com bom desempenho e uma ótima autonomia de bateria. Então, com esse notebook aqui, você vai conseguir executar a maioria das atividades do dia a dia com um ótimo desempenho e por ter uma ótima autonomia de bateria e por ser muito compacto, você vai conseguir transportar ele sem nenhuma dificuldade. Então, esse é exatamente o público-alvo desse notebook. E como eu disse lá atrás do vídeo, se você é um usuário que procura simplesmente o alto desempenho, esse notebook aqui pode não ser uma das melhores opções para você e com certeza você deve procurar um notebook gamer, né, que te entregue mais desempenho. Então você vai perder a vantagem da autonomia de bateria e também da portabilidade. A título de comparação, vou pegar o Dell G15 aqui e vou colocar ele lado a lado com o Samsung Galaxy Book 2. Primeiro dá para ver a diferença de espessura dos dois, tá vendo? E também a diferença de peso. Esse aqui pesa mais de 2,5 kg e esse aqui pesa 1,8 kg. Então dá para ver a grande diferença
de tamanho entre os dois. Dá para ver que o nicho desses notebooks são bem diferentes, né? O público-alvo é bem diferente. Inclusive, se você tiver interesse no Dell G15, tem vários vídeos aqui no canal, beleza? Dá uma olhadinha aí que você vai curtir muito esse notebook. Voltando aqui para o nosso Samsung Galaxy Book 2, se você faz parte do público-alvo desse notebook, eu tenho certeza que você vai amar essa máquina, porque ela vai atender todas as suas necessidades. Eu vou deixar aqui na descrição as melhores ofertas dessa máquina, beleza? Então dá uma olhada lá que a gente vai atualizar diariamente. Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, espero ter tirado todas as dúvidas sobre esse notebook. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Um grande abraço e tchau!